pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Isaac Aranha e vou falar com vocês aqui no Esquenta da FASTEC para o Enem sobre ciências humanas e suas tecnologias, mais especificamente filosofia e sociologia. Quando nós falamos de filosofia e sociologia, é natural que a gente vai falar também de história e de geografia. Uma das características do Enem, pessoal, que vocês precisam ter em mente é que as questões do Enem, a característica delas principal são questões de interdisciplinaridade. O que esse palavrão significa? Interdisciplinar. Significa dizer que uma questão de ciências humanas do Enem, ela vai exigir de você conhecimentos de história, de geografia, de filosofia, de sociologia numa mesma questão. Então, esquece aquele negócio da caixinha, hoje é só filosofia, hoje é só sociologia. A gente vai precisar fazer uma mescla, uma mistura, e isso com certeza vai ajudar você a estar muito mais preparado lá para as suas questões do Enem, tá bom? Como o nosso curso aqui vai ser bem rápido, breve, sintético, eu preparei aqui os assuntos que mais caem de filosofia e de sociologia. Vou começar hoje com filosofia, tá? Então, eu sou o professor Isaac Aranha e essa é Ciências Humanas para o Enem. O primeiro assunto, um dos assuntos mais interessantes de filosofia, é relacionado à história da filosofia, tá? É a filosofia pré-socrática. Então aqui eu já consigo explicar alguns conceitos para vocês. Primeiro, quando nós falamos em filosofia, a pessoa mais importante da história da filosofia é Sócrates, tá? A pessoa mais importante da história da humanidade no Ocidente, nós podemos dizer que é Cristo. Tanto que ele separa em antes de Cristo e depois de Cristo a história. Pensa da mesma maneira, na filosofia, a pessoa mais importante é Sócrates. Então a história da filosofia ela se divide em pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates. Depois nós temos o período socrático, que é o período em que Sócrates viveu, ele e seus dois principais discípulos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, e depois o período pós-socrático, que é após a existência ali dos três grandes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eu quero começar nessa aula 1 falando sobre a filosofia pré-socrática. Isso aqui todo ano cai no Enem de maneira direta ou de maneira indireta. Então, se você entender esse assunto que nós vamos falar aqui, com certeza você vai acertar algumas questões de ciências humanas relacionadas a esse assunto. Tá bom? A filosofia, ela surge na Grécia, do jeito que nós conhecemos, tá? Filosofia são duas palavrinhas gregas, philo é amor ou amizade, ou apego em grego, e sofia é sabedoria. Então, filosofia, quando eu uno filosofia, é amor ao conhecimento, amor à sabedoria, amor ao saber, tá? Quando que a filosofia surgiu? A filosofia surgiu na Grécia no século 6 antes de Cristo, tá? Então, pessoal, lembra que eu falei da interdisciplinaridade? Antes de Cristo, a contagem é feita de maneira decrescente, tá? Então, século 6 antes de Cristo significa aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Se é 600 anos antes de Cristo, pessoal, então é aproximadamente de nós, da nossa perspectiva, 2.600 anos atrás, aproximadamente. Então, a filosofia existe há 2.600 anos atrás, 6 séculos antes de Cristo. Como que a filosofia surgiu, essa filosofia pré-socrática? Ela surgiu com um homem muito interessante, que é considerado o primeiro filósofo, tá, desse período aqui, que é o Tales de Mileto. Tales de Mileto. Uma coisa que vai te ajudar muito a entender os assuntos de filosofia é que naquela época ninguém tinha sobrenome. O sobrenome da pessoa é a sua cidade de origem. Então, o Tales, ele era de uma cidade chamada Mileto. Então tá aqui, Tales de Mileto, tá? A maioria dos personagens que você vai ver lá antes de Cristo, sempre o nome da cidade é como se fosse o sobrenome da pessoa. Falamos agora há pouco de Jesus. Jesus é chamado Jesus de Nazaré. Não estava escrito na certidão dele Jesus de Nazaré, porque ele criou-se, cresceu em Nazaré. O Tales, não estava escrito na certidão de nascimento dele Tales de Mileto. O nome dele era Tales, mas ele era da cidade de Mileto. Tudo bem, pessoal? Então, o Tales de Mileto, como que a filosofia surge? Com ele no século 6 a.C. O Tales de Mileto, ele era um navegador. Naquela época, as pessoas acreditavam que o mundo era quadrado. Então, eles tinham medo de pegar o navio e ir e depois cair no abismo e morrer e sumir. Então, os navegadores iam até certo ponto e voltavam com medo. O Tales de Mileto, então, pega o seu barco, ele é um dos primeiros navegadores que desbrava, vai sem medo de nada e vai embora. Uma coisa interessante que eu preciso destacar para vocês aqui, pessoal, é que nessa época, na Grécia, todas as coisas eram explicadas por meio dos mitos, tá? Uma coisa muito importante aí, essa palavrinha direta ou indiretamente sempre cai no Enem. Mito. O que é um mito? Mito é uma verdade
certo? Não científica. É algo que alguém afirma repetidas vezes e tem-se o uso comum, no senso comum, como uma verdade. O que é um mito, então? Na Grécia se explicava por que chove? Porque o deus da chuva está jogando água lá de cima. Por que tem um trovão? Porque o deus do trovão. Por que as pessoas morrem? Porque Thanatos, que é o deus da morte, levou. Tudo era explicado por meio das mitologias, por meio dos deuses, por meio do politeísmo, da variedade de deuses da Grécia. O Tales de Mileto, então, quando ele pega sua navegação e sai por aí, ele encontra ilhas. E nessas ilhas haviam habitantes, seres humanos. E esses habitantes acreditavam que chovia por outro motivo, as pessoas morriam por outro motivo, raios e trovões eram por outro motivo. Então ele pensou o seguinte: essa pessoa está totalmente errada. Ou então sou eu que estou totalmente errado. Quando ele chegou em uma terceira ilha, em cada ilha que ele chegava, a explicação era totalmente diferente. Isso fez com que ele pensasse o seguinte: talvez ninguém sabe a verdade. Talvez nem eu sei a verdade. Só que lá na Grécia, onde eu cresci, em Mileto, todo mundo acredita na mitologia. Então talvez essa mitologia não esteja tão correta. O Tales de Mileto rompe com os mitos, rompe com a mitologia e começa a tentar ser amigo da sabedoria. Por isso que ele é um dos primeiros filósofos, e a filosofia começa com ele, no século 6 a.C. Do século 6 a.C. até o século 3 a.C., 300 anos aproximadamente, demorou essa filosofia pré-socrática. Aproximadamente 300 anos. Então vou colocar aqui 300 anos aproximadamente. Por que 300 anos? Porque desde Tales de Mileto até Sócrates nós vamos ter um período de 300 anos. E essa filosofia antes de Sócrates é chamada pré-socrática, ou seja, ela acaba quando Sócrates vem. Então, nesse período, qual era a característica dessa filosofia pré-socrática? Cosmologia. O que é a cosmologia? Estudo, logia do cosmos. O que é cosmos em grego? Mundo, estudo do mundo. Esses filósofos aqui queriam saber por que chove, por que tem dia, por que tem noite, de onde vem o sol, cadê a lua, perguntas relacionadas à natureza. Então, esses filósofos estudavam a cosmologia baseado na natureza e eles buscavam arché. O que é arché? É uma palavrinha em grego que significa origem, princípio. Eles queriam saber qual é o princípio de todas as coisas. De onde nós viemos? Era a grande pergunta que era feita. O Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que nós viemos da água. A arché, a origem primordial, a primeira coisa que existiu no mundo foi a água. Nós tivemos outros filósofos desse período pré-socrático, que você vai pesquisar aí. Você vai encontrar Anaxímenes, Anaximandro e muitos outros. E eles acreditavam, por exemplo, Anaxímenes, que a origem de todas as coisas é o ar. Ninguém vive sem respirar, não é isso? O Anaximandro acreditava que era o ilimitado, o apeiron em grego. Outro, Demócrito, acreditava que eram os 4 elementos, o átomo. Pitágoras acreditava que eram os números. A primeira coisa que existiu no mundo foram os números. Então tinham muitas teorias nessa época. O que você precisa saber para acertar sua questão no Enem? Falou de algum filósofo do século 6 a.C. até o século 3 a.C., ou seja, do ano 600 a.C. até o ano 300 a.C., com certeza esse filósofo é um filósofo pré-socrático. Qual a característica desse filósofo pré-socrático? Estuda o mundo por meio da natureza e busca saber qual é a primeira coisa que existiu no mundo. Tem muitas teorias para saber qual é essa arché. Tales de Mileto é considerado o primeiro fundador. E como eu sei que vocês gostam de treta, no período pré-socrático o Enem também gosta de treta, tá? Então o Enem sempre vai colocar 2 filósofos contrapondo ideias. No período pré-socrático, a maior treta que nós tivemos foi entre o Heráclito e o Parmênides. Eles tiveram uma treta muito grande. A treta que eles tinham é: será que as coisas mudam ou será que as coisas sempre são iguais? O Parmênides dizia que as coisas nunca mudam. A gente acha que muda, mas na verdade nada muda. A vida é uma eterna repetição de coisas. O seu avô viveu as mesmas coisas que o seu pai e você está vivendo, e seu filho viverá, e assim sucessivamente. Então, para o Parmênides, o mundo é uma eterna mesmice, nada muda, nada se altera. Já para o Heráclito, tudo muda. Tudo flui, tudo está em uma constante mudança o tempo todo. Inclusive é do Heráclito uma frase muito famosa que é: o homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Porque se ele banhasse a primeira vez no rio, amanhã quando ele voltar de novo, ele não é mais a mesma pessoa. E o rio também não é mais o mesmo, porque aquelas águas já foram embora. Então, e aí, o que você acha? Tudo muda ou nada muda? Independente do que você acha, Heráclito e Parmênides é uma treta muito grande, já caiu no Enem e pode voltar a cair, porque o Enem quer saber se você entende a alma do período. E qual é a alma desse período aqui? Estudo da natureza, buscar saber qual é a origem de todas as coisas. O fundador é o Tales de Mileto e todos eles buscavam saber o cosmos, o mundo. E a primeira pergunta era: de onde nós viemos? Qual é a arché? Qual é a causa principal? Qual foi a primeira coisa que existiu no mundo? E a maior controvérsia que tivemos nesse período, Heráclito e Parmênides.
Beleza? Vai cair uma questão de pré-socrático. Com esse resuminho que eu coloquei aqui, com certeza você vai acertar a sua questão de filosofia pré-socrática do Enem. Beleza? Se você entendeu isso aqui, a gente pode já caminhar para o próximo passo, que é conhecer os 3 grandes clássicos da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Então espero você no próximo vídeo para nós continuarmos esse assunto. Até lá!